Bom dia, doutor Gandini, e a todos. Eu me chamo Lúcia, né, sou missionária, e eu gostaria de saber do senhor o que é que o senhor vai fazer em prol dos evangélicos, fazer alguma coisa, principalmente para as mulheres que trabalham na obra de Deus e que entram nos hospitais, que entram nas escolas, porque se a gente cobra dos prefeitos, dos governadores, escola, rua, praça, todas essas coisas. Mas se verdadeiramente não tiver uma base espiritual para que os professores estejam preparados para lidar nesse mundo espiritual que nós estamos vivendo, nós vamos estar sempre sofrendo e chorando. E eu gostaria, essa pergunta é a minha pergunta, de saber o que é que o senhor vai fazer em prol dos evangélicos. A dona Lúcia faz a pergunta com uma preocupação que eu também tenho. É uma preocupação muito grande. Toda a minha vida, dona Lúcia, ela foi centrada na família e em Deus. A minha família foi muito séria com isso, sabe? De nos preparar para a leitura da Bíblia, para compreender a espiritualidade, para ter uma formação espiritual adequada. Não estou falando de religião, estou falando mais do que isso. Eu tenho certeza que a senhora também está pensando nisso. Não é falar da placa da igreja. Então, um pastor que é muito legal, ele muito inteligente, ele fala assim: não estou preocupado com o nome da igreja, estou preocupado com o Deus que está atrás dela. É esse Deus que nós temos que buscar. Não, a minha igreja é melhor que a sua, não é isso? Então, o que ela coloca de preocupação é isso. Nós estamos investindo muito pouco na espiritualização das pessoas. Quando você vai na Alemanha e cada cidadezinha pequena tem uma orquestra sinfônica, para que começou a música? Tocar para Deus. Bach não tocava para Deus, não é? Então tem até uma brincadeira que diz assim: se Bach tocava, Beethoven tocava para os anjos, Bach tocava para Deus. Tão bonita que é a obra dele. Então, as grandes igrejas surgiram da ideia de espiritualidade, os grandes monumentos, os grandes museus, as grandes orquestras. E aqui no Brasil, nós não investimos em nada disso. Então, a religião é mais importante do que Deus. Percebe? Então, a ideia do Estado laico foi uma grande conquista da humanidade. Isso começou a crescer na independência americana, por volta de 1776, e com a Constituição de 1787, em que o Estado tirou a religião. O Estado é uma coisa, a religião é outra. E os dois convivem. Isso é o ideal. Todos os estados não laicos, como os estados muçulmanos, por exemplo, eles são totalitários, a religião oprime, as mulheres não podem estudar, isso é ruim. O Estado laico foi uma grande conquista, mas ao lado do Estado laico, você tem que ter a ideia de espiritualidade, né? Então, eu sei que muitas pessoas vão aos hospitais levar um lenitivo para quem está doente, às vezes ali nos últimos dias de vida, e não há preocupação com isso. O Emerson está dizendo que ele vai como palhaço lá no Santa Teresa fazer palhaçadas, porque é a arte dele, é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer, e ele é feliz assim. E ele leva alegria, felicidade, como os doutores do riso, que vão lá no HC, pega aquelas criancinhas com câncer e ficam horas lá fazendo brincadeiras, para aquela criança incentivar. A mesma coisa é Deus. A gente sabe que quando você ora, você entra no outro patamar de transcendência, de ligação com Deus, e quem ora se trata mais rápido, sara mais rápido e tal. Então, esse trabalho tem que ser feito. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos que pregar o Estado laico, nós temos que pregar a ideia de melhorar a vida das pessoas, não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual. Talvez até mais, porque a pessoa espiritualizada não rouba, a pessoa espiritualizada não para na vaga errada, a pessoa espiritualizada dá importância para a família, para o pai e a mãe, para a autoridade, não é isso? Então, a espiritualização do mundo me parece que é o grande objetivo que a gente tem aqui. Eu falo sempre assim: qual é o objetivo nosso na Terra? Ser feliz, né? E a melhor maneira de ser feliz é implantar o reino de Deus na Terra, porque onde existe espiritualização superior, tudo funciona, tudo dá certo, não tem egoísmo, um ajuda o outro, não é isso? Então, acho que a senhora tocou num ponto fundamental que talvez feche a nossa reunião com isso, que é dar importância ao divino, dar importância à espiritualidade e à espiritualização. Eu dou muita importância a isso e eu acho que as pessoas deveriam dar. Não a igreja, não a ideia de igreja, aquela placa é mais bonita que aquela lá, isso não. Ontem eu estava falando com o pastor e ele dizia assim, antes de ontem, ele dizia assim: religião mata. Talvez a coisa que mais mate no mundo é a religião.
Você tem lá o Afeganistão que não consegue ser feliz, porque um grupo religioso quer prevalecer sobre o outro. Agora você vê o Iraque, o norte do Iraque tem uma região, além dos curdos, que inventaram lá um grupo islâmico que está tomando conta do Iraque. Felizmente o mundo está tomando plena consciência disso e vai enfrentar esse grupo, porque esse grupo quer criar um Estado islâmico, né, botando a religião acima do Estado, quando na verdade a religiosidade tem que estar em cima do Estado e não a religião, né? Percebe? Não sei se eu respondi, dona Lúcia, mas extremamente importante a questão que a senhora levantou. Eu vou pra voltar a acreditar.